Jesus está voltando e a gente tem que estar realmente atento com os nossos olhos abertos. E que quando ele volte, ele não encontre a igreja dele como a igreja de Laodiceia, que estava morna. A palavra de Deus diz que o morno, ele abomina e ele vomita. Então que a gente esteja atento a fazer a vontade de Deus, que a gente esteja atento a fazer as coisas certas e corretas, para que ele não nos encontre nesse estágio. Amém? Amém. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. O Senhor trouxe ao meu coração é cabeça ou coração. Como é que nós temos que levar as nossas vidas? Como é que nós temos que viver? Com as coisas que estão na nossa mente, com a nossa cabeça, ou nós temos que viver com o nosso coração? Pense nisso esta manhã, como você tem levado a sua vida, e tem agido, de que forma você tem agido. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora, Senhor, usar o Teu Filho para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Não seja, Senhor, eu a falar aqui, Senhor, mas que seja o Senhor falando para a Tua igreja, através do Teu Santo Espírito, Senhor, que esta manhã o Senhor continue reinando neste lugar, Senhor. Que a gente possa continuar a ver a Tua presença como temos visto, sentido, Senhor, a Tua presença como temos sentido, Pai. Continua preparando agora o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Amém? Temos um conflito, irmãos. Dentro de nós há um conflito diário. Todos os dias a gente tem um conflito que acontece dentro de nós. E esse conflito que acontece dentro de nós é dentro do nosso interior. Isso tem que ser um convite a renunciar a esse conflito que a gente sente, esse incômodo que a gente sente dentro de nós, que o Espírito Santo gera dentro de nós, tem que ser um convite para nós mudarmos, para nós nos transformarmos, para a gente deixar de agir da forma que nós temos agido, muitas vezes de uma forma teimosa. A gente muitas vezes age de forma teimosa. Amados, temos que dar espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida. Se nós não damos espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida, se a gente leva nossas vidas na carne, como é que Deus vai falar conosco? Como é que o Espírito de Deus vai nos direcionar? Como é que o Espírito de Deus vai nos conduzir? Como, irmãos? Se nós estamos sempre atentos às coisas da carne, sempre atentos às coisas do homem, Deus nos chama para algo muito maior. É por isso que Ele nos incomoda, é por isso que o Espírito Santo dele nos incomoda. É por isso que a gente tem que viver essa luta constante. Quando permitimos o agir de Deus nas nossas vidas, através do seu amor, nós somos orientados.
quando a gente permite que o Espírito Santo nos direcione, ele começa a nos orientar. Ele começa a dizer para onde a gente vai, por onde a gente tem que ir, qual o caminho. Nós sabemos que só há um caminho. Isso é claro, isso todo mundo sabe. Mas como andar nesse caminho? Como permanecer nesse caminho? Através pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta por esse caminho. É Ele que nos mantém firme nesse caminho. Que a gente tem que seguir esse caminho, meus irmãos. Firmes, perseverantes. Nada pode nos tirar dos caminhos de Deus. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado da palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, como a palavra de Deus diz, fazendo as coisas que a palavra de Deus nos orienta a fazermos. Como nós queremos fazer diferente, como nós queremos viver de forma diferente, e queremos que o Espírito Santo de Deus habite em nós, e queremos que o Espírito Santo de Deus nos direcione. Se nós não vivemos de acordo com a palavra dele, se nós não meditamos na palavra dele, e se nós não fazemos o que a palavra dele nos orienta. Eu já disse aqui várias outras vezes, a gente compra um objeto eletrônico, algo, e a gente quer mexer nele sem ler o manual. E muitas vezes a gente não aproveita o melhor daquele aparelho, tudo que aquele aparelho tem para nos proporcionar, porque a gente não lê o manual. E a gente vai usando aquele aparelho de qualquer maneira, achando que temos aproveitado o melhor dele, e há muitos outros recursos, muitas outras coisas que nós podemos utilizar se nós lermos o manual. E é da mesma forma na nossa vida. Como é que você quer saber o que Deus tem para você? Como é que você quer saber como Deus quer que você se comporte? Se você não lê na palavra dele, se você não medita na palavra dele, e se você não vive a palavra dele, como que você vai ter o melhor de Deus? Como é que você vai compreender o que Deus tem para você? Como é que você vai fazer a vontade de Deus? Temos que rever os nossos conceitos. Realmente, Deus está voltando. E é momento da gente rever os nossos conceitos. Como você tem vivido, como você tem levado a sua vida. Você tem feito realmente o que agrada a Deus? Você tem realmente seguido as Escrituras Sagradas? Como você tem levado a sua vida? No versículo 9, o apóstolo Paulo confessa que, como nós, ele se debate com o mesmo dilema. O apóstolo Paulo, ele também era um homem que caminhava ali com Jesus, que ele tinha aquele alimento todo o tempo, e mesmo assim, ele se debatia com a carne. Muitas vezes ele fazia o que não queria, e o que ele queria, ele não conseguia fazer. Na nossa vida é igual, irmão. Muitas vezes nós levamos a nossa vida da mesma maneira, achando que estamos fazendo a coisa certa, desejando fazer a coisa certa, mas andando pela carne e fazendo as coisas da carne. E ainda achando que o Espírito Santo de Deus habita em nós e é conosco e nos conduz. Como? Se nós não fazemos as coisas que agradam a Deus. Como se nós vivemos na carne e não segundo o Espírito? Como? Como é que Deus vai falar conosco? Como é que Ele vai nos direcionar? Como é que o Seu Espírito vai habitar em nós? Se o nosso tempo não está de acordo com a palavra de Deus, se nós não temos vivido como Deus deseja para nós, se nós levamos a nossa vida de qualquer maneira. Paulo prossegue dizendo que nós, cristãos, somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Se você é um verdadeiro cristão, se você vive de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita em ti e ele vai te conduzir. E você vai continuar no caminho, você vai perseverar no caminho. Você pode ter momentos em que você dá uma parada, momentos onde você tem lutas, onde você tem conflitos, mas o Espírito Santo vai estar te conduzindo, o Espírito Santo vai estar te guiando pelo caminho, vai estar te dando força, vai estar renovando, e você vai prosseguir, meu irmão. Porque só há um caminho, não há outro caminho. Hoje nós vivemos pela graça, amém, nós vivemos pela graça, mas quando Jesus voltar, Ele não vai voltar mais como advogado, Ele vai voltar como juiz. E Ele vai julgar cada um de nós, Ele vai julgar a igreja dEle. Ai dos que não se encontrarem de acordo com a palavra dEle. Ai de nós se não vivermos a palavra dEle, fazendo o que a palavra dEle nos determina, seguindo a lei dEle, seguindo as ordenanças dEle, seguindo o que Ele deixou determinado para a igreja dEle, para a noiva dEle.
Temos que seguir, irmão. Se é algo que está escrito na palavra de Deus, se é algo de Deus, se a palavra de Deus diz que nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado, como é que nós queremos levar a nossa vida de qualquer maneira e ainda dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ainda dizer que andamos em conformidade com a vontade de Deus? Como? Não há condição. Vemos o apóstolo Paulo fazer um contraste entre o antigo e o novo padrão de vida. O apóstolo Paulo faz esse contraste com o antigo e com o novo, como nós. Nós outrora éramos velhas criaturas, hoje somos novas criaturas. Mas a velha criatura não pode mais dominar a nova criatura. Porque hoje nós não vivemos mais pela carne, mas vivemos pelo Espírito. Porque hoje nós não temos mais um coração endurecido, um coração de pedra, mas Deus nos deu um coração de carne. Então nós temos que viver de forma diferente. Nós temos que levar a nossa vida de forma diferente. Os nossos ouvidos têm que estar abertos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, não para as coisas da carne. A nossa vida tem que estar inclinada para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Temos duas atitudes e apenas um caminho. Você pode, na sua vida, queridos, nós podemos agir sobre a influência da carne ou sobre a influência do Espírito. A escolha é sua, a escolha é minha. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas a palavra dele nos deixa bem claro, só há um caminho. Não há dois caminhos, só há um caminho. Só há uma pessoa que nos leva ao Pai, é Jesus. Só há uma forma de nós conhecermos a vontade do Pai, é através da sua palavra, é através da Bíblia, é através das Sagradas Escrituras. Não há outra forma, irmão, de você chegar ao Pai, senão por esse caminho. Não é você que determina o caminho, não sou eu que determino o caminho. É a palavra de Deus que determina o caminho. Não é você que determina por onde você vai, mas é o Espírito Santo que tem que determinar por onde você vai. É Ele que tem que te conduzir. Não é mais você, não é mais a carne que tem que te conduzir, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em ti que tem que te conduzir. Essa manhã ficou bem claro. Através das palavras, através da revelação que Deus soprou no ouvido da irmã. Só há um caminho, só há um Deus. Só há um Deus, só Ele pode nos conduzir. Uma palavra como a saudação que o irmão trouxe. Só há um Deus a ser adorado. Nós não podemos adorar ao mundo, adorar ao dinheiro, adorar as coisas deste mundo, mas adorar sim ao Criador, ao Todo-Poderoso. Só há um para ser adorado nas nossas vidas. Perdemos tempo quando adoramos outras coisas, quando damos valores a outras coisas. Ao que você tem dado valor, irmão? Aonde tu tem colocado o teu coração? Aonde, meu irmão? Nas coisas de Deus ou nas coisas da carne? Nas coisas de Deus ou nas coisas do homem? É verdade, meu irmão, Ele está vindo. Está vindo e não demora. A palavra de Deus diz que Ele está vindo e não demora. E como se encontra o teu coração? Como se encontra o meu coração? Como se encontra a igreja dele? Somos uma igreja fervorosa, uma igreja que vive os mandamentos, que vive o que Deus deixou determinado para nós? Ou somos uma igreja morna, como a igreja de Laodiceia? Como é? Faça essa pergunta para você essa manhã. Como é a tua igreja? Tem vivido o verdadeiro evangelho? Tem resplandecido a imagem de Cristo? Tem seguido os mandamentos? Tem seguido a lei de Deus? Ou tem vivido a lei dos homens? Como tem sido a tua igreja? Como tem sido o seu altar? Como se encontra o seu altar? Seu altar tem feito as coisas da carne? Ou tem feito as coisas do Espírito? Será que os teus sacrifícios, como nós louvamos ali há pouco, são sacrifícios verdadeiros, que verdadeiramente se sacrifica, que a gente realmente se dispõe a fazer, que a gente dá algo realmente valoroso para Deus? Ou a gente tem oferecido a Deus qualquer coisa de qualquer maneira? O que você tem oferecido a Deus? Como tem sido as suas ofertas a Deus? Tem ofertado o seu melhor? Ou você tem ofertado a Deus qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Como tem sido as tuas ofertas para Deus? O que você tem ofertado para Deus é o seu melhor? Quando digo apenas um caminho, afirmo que por sermos cristãos,
Somos novas criaturas e as coisas velhas já ficaram para trás, ficaram no passado, ficaram no velho homem. Eu tenho dito aqui várias vezes. Nós nascemos de novo, nós tivemos um novo nascimento. Esse nascimento novo tem que nos levar para uma vida nova. Não há como nós vivemos na mesma vida, nas mesmas práticas. E dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que temos as bênçãos de Deus, dizemos que temos as promessas de Deus. Você não tem nada, meu irmão. Se você vive na carne e você não vive no Espírito, você não tem promessa nenhuma sobre a tua vida. As mãos do Senhor não estão sobre você. Sabe por quê? Porque você não está debaixo das mãos do Senhor. Porque você não faz a vontade do Senhor. Porque você não vive as ordenanças do Senhor. Porque você não vive a palavra do Senhor. Porque você não vive o que Ele deixou determinado para você e para eu viver, para nós vivermos, para a igreja dele viver. Você quer viver de qualquer maneira, levando a sua vida na carne e ter bênçãos, e ter as mãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não é possível, irmão. Primeiro nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus. Primeiro nós temos que viver da forma que Deus tem determinado para nós vivermos. Cumprir o que Deus deixou para que a gente cumpra. E aí então nós vamos tomar posse do que Deus tem para nós. Aí nós vamos ser chamados filhos de Deus, e aí nós vamos viver o melhor de Deus, e aí nós vamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Como é que Deus vai te chamar de filho se você não tem intimidade, se você não tem comunhão com Ele? Eu sou pai. Quantos aqui são pais? Vocês dão algo para os seus filhos quando eles estão em desobediência? Vocês dão prêmios ao teu filho? Vocês dão bênçãos aos teus filhos quando eles estão em desobediência? Não. Nós damos correção. Nós damos correção para que eles entrem no caminho. Deus é igual. Como é que Ele vai abençoar você? Como é que Ele vai derramar bênção na sua vida? Se você precisa de correção, se você precisa de transformação, se a sua vida tem que ser reedificada, se o seu altar tem que ser reedificado, Ele tem que trabalhar na sua vida, Ele tem que trabalhar na minha vida. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus fez tudo novo na tua vida. Deus fez tudo novo na sua vida. Irmão, Deus fez tudo novo na tua vida. Igreja, Deus fez tudo novo na sua vida. Tudo novo, tudo é tudo, irmão. Deus não fez mais ou menos. Deus é Deus de tudo e Ele fez tudo novo na tua vida. Diz para ele agora: você agora não é mais direcionado pela carne. Você agora não é mais direcionado pela carne. Mas você é direcionado pelos frutos do Espírito Santo. É Ele que direciona a tua vida, meu irmão. Você agora é nova criatura. Você não vive mais pela carne, mas você vive direcionado pelos frutos do Espírito Santo. É Ele que conduz a tua vida, é Ele que conduz a minha vida agora. Em Gálatas 5, 22, capítulo 5, versículo 22 ao 25, diz assim, acerca dos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Meu irmão, se você é nova criatura, se o Espírito Santo vive dentro de você, comece a andar pelo Espírito e não mais pela carne. Deus te chama essa manhã para você andar pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Ande pelo Espírito, meu irmão. Irmãos, temos que estar muito atentos. A vida do cristão é uma vida de atenção, é uma vida de vigilância. Quando nos inclinamos para os desejos da carne, quando a nossa vida se inclina para os desejos da carne, a palavra de Deus é bem clara, caminhamos para a morte. Quando a nossa vida é inclinada para a carne, a nossa caminhada é para a morte. O nosso caminho é morte. Pois sabemos que o salário do pecado é a morte. Como é que você leva a sua vida em pecado, meu irmão? E você quer outro salário que não seja a morte? Não há outro salário para o pecado. O salário do pecado é a morte.
Então, queridos, vivamos com inclinação para as coisas que procedem do Espírito. Porque as coisas que procedem do Espírito nos aproximam de Deus, nos levam para as promessas de Deus e nos mantêm firmes no caminho de Deus. Viva segundo o Espírito. Deus nos chama para vivermos segundo o Espírito. Ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. O que você tem plantado, meu irmão? O que você tem semeado, meu irmão? É o que você vai colher. Amém. Se você colher para a carne, se você semeia para a carne, você vai colher destruição. Mas se você semeia para o Espírito, você colherá a vida, vida eterna, vida em abundância. E a palavra nos diz, essa vida em abundância não é só na eternidade, mas aqui também, meu irmão. Tudo que Deus criou aqui, tudo que Deus formou aqui, é para nós, é para o seu povo. O segredo é aonde está o teu coração, de que forma você tem vivido. Porque aonde está o teu coração, lá encontra a tua vida. Lá se encontra a tua vida. Então temos que compreender que se levamos as nossas vidas atento aos nossos desejos carnais, nos tornamos inimigos de Deus. Palavra forte e dura, mas é a palavra do Senhor. Se a sua vida é uma vida de inclinação para a carne, você vive uma vida de inimizade com Deus. Porque Deus não se agrada dos que vivem na carne. O Espírito de Deus não habita nos que vivem na carne. Porque Ele te deu uma nova vida, Ele te deu um Espírito que habita em ti. E Deus não habita onde há trevas, onde há escuridão. Deus não habita, meu irmão. Deus não habita nesse lugar. Se nós vivemos na carne, nós não vivemos em conformidade com a palavra de Deus. E Deus não habita em nós. Como a gente viu nos louvores, não vai adiantar você sacrificar. Não vai adiantar você oferecer nada a Deus, nenhum sacrifício, nenhuma oferta, porque Ele não vai receber nada. Amém. Porque Deus agora Ele quer o sacrifício. Os sacrifícios já terminaram. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Ele quer agora que a gente viva uma vida de acordo com a palavra dEle, uma vida santa, uma vida nova. É esse o sacrifício que Deus quer. É esse o sacrifício que Deus quer. A sua vida no altar, a sua vida sendo um altar, a sua vida sendo morada e habitação do Espírito Santo de Deus. É esse o sacrifício que Ele quer, seu e meu. Uma vida de concordância com a palavra dEle, uma vida que vive de acordo com o que Ele deixou determinado para nós, de acordo com o que Ele deixou escrito, não acrescentando nada e não tirando nada. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que acrescenta ou tira da palavra de Deus. Então nós não podemos acrescentar nada e nós não podemos tirar nada. De Deus a gente não zomba de Deus, a gente não muda as coisas de Deus. A gente não pode tratar Deus de qualquer maneira, a gente não pode estar na casa do Senhor vivendo de qualquer maneira. Dentro da casa do Senhor há regras, há normas. Aleluia. Como na nossa casa também há, como também há no nosso trabalho. Por que a gente quer na igreja fazer diferente? Por que na igreja a gente quer viver de qualquer maneira, fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira? Ele não recebe, meu irmão. As coisas que são feitas na casa do Senhor de qualquer maneira, eles não recebem. Ele não recebe os louvores, Ele não recebe a palavra, Ele não recebe a adoração, Ele não recebe nada, se nós não fizermos verdadeiramente de coração. Se as nossas atitudes, se os nossos desejos não tiverem direcionado para as coisas do Espírito, as coisas que são feitas pela carne, são obras mortas, são obras que não edificam. Pelo contrário, são obras que destroem, que não constroem nada, mas que destroem. Pois quando atendemos e satisfazemos os nossos desejos carnais, deixamos de fazer a vontade do Pai e de cumprir as coisas do Pai. Isso é muito claro, meu irmão. Se você em primeiro lugar pensa em você, se em primeiro lugar você pensa na sua casa, se em primeiro lugar você pensa nos seus, você já está vivendo em desacordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Então eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que servir o meu próximo.
Eu tenho que estar atento às necessidades do meu próximo, não às minhas. Porque as minhas eu já sei que o Senhor está cuidando. Porque a minha vida está no altar. Se a sua vida está no altar do Senhor, se você é uma nova criatura, você vive tranquilo, meu irmão. Você vive tranquilo. As suas orações são ouvidas pelo Pai, porque as suas orações são direcionadas pelo Espírito. Porque você começa a pedir e apresentar ao Pai, não as coisas da carne, mas as coisas do Espírito. Muitas vezes a minha esposa briga comigo. Amor, você tem orado por isso, causas nossas, coisas nossas. Eu digo, amor, não tenho. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo na minha vida está entregue ao Senhor. E sei que Deus deseja que eu faça outras coisas, que eu ore por outras pessoas, que eu jejue por outras pessoas. Porque Ele diz que eu tenho que amar o próximo, porque Ele diz que eu tenho que servir ao próximo, porque Ele diz que o meu coração tem que estar inclinado para os próximos. Então muitas vezes eu confesso a vocês, eu me esqueço. Mas isso é um defeito muito grave que eu tenho. E que eu alerto vocês que vocês não têm, que o Espírito Santo de Deus já tem me conduzido a isso. Ele também quer saber das minhas necessidades, Ele também quer saber das tuas necessidades. Você também tem que apresentar a tua vida ao Senhor. Eu tive outro dia conversando isso com a irmã. Não foi, irmã Edia? A gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes a gente deixa de orar ao Senhor, mas Ele quer, Ele precisa saber o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas? Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você também divida os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos com Ele. Então não deixe também de entregar a sua vida. Não deixe de orar também por você. Entregue também a sua vida. Mas voltada para o Espírito, voltada para as coisas do Espírito. E aí você vai ter resposta. E aí você vai ter direcionamento. E aí Deus vai falar contigo. E aí Deus vai te mostrar. E aí Deus vai te revelar. E aí você vai ouvir a voz do Senhor de forma audível, de forma clara. Não vai haver dúvida, não vai ter aquele conflito que muitas vezes a gente fica. Será que é Deus falando comigo? Será que é a minha consciência? Não, irmãos. É Deus que fala contigo. É o Espírito Santo de Deus que te conduz. Se você tem uma vida no altar, se você tem uma vida que segue os mandamentos e a palavra do Deus, é Ele que fala contigo, é o Espírito Santo de Deus que habita em ti, que te conduz. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Tiago capítulo 4, versículo 4, nos adverte quanto a isto. Sermos amigos do mundo e inimigos de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a inimizade com o mundo... vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Se o teu desejo é agradar ao mundo, se o teu desejo é viver de acordo com o mundo, a sua vida não agrada a Deus. A sua vida não agrada a Deus, porque a gente não pode viver de acordo com como vive o mundo. Deus ele veio para nos mostrar exatamente isso. Jesus enviou o Filho dele amado justamente para isso. Para mostrar que é possível nós vivemos pelo Espírito e não pela carne. Jesus ele se fez homem, como você e como eu. Ele largou mão de toda a glória, de toda a autoridade, de todo o poder, de tudo. Quando o diabo confrontou ele não usou poder, ele não usou graça, ele não usou nada, ele usou a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus. E é isso que você tem que usar na sua vida, é isso que eu tenho que usar na minha vida, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você tem que usar, meu irmão, na sua vida. A palavra de Deus, ela que vai te direcionar, ela que vai falar contigo, ela que vai te conduzir, ela que vai te revelar a vontade de Deus, o que Ele tem para você, o que Ele tem para a igreja dele. É a sua palavra. Muitas vezes a gente quer buscar em outros lugares, a gente quer ler livros, a gente quer ver testemunhos, a gente quer ver sites na internet, a gente quer ver um monte de coisa. Veja a palavra de Deus, irmão. Leia a palavra de Deus, irmão. Medite na palavra de Deus, irmão. Deus diz para a gente meditar dia e noite, na palavra de Deus. É ela que a gente tem que meditar dia e noite, na palavra de Deus. Palavras pesadas e duras utilizadas na epístola de Tiago, mas é verdade. É verdade.
Se nós vivemos como o mundo vive, se a nossa preocupação não é desagradar as pessoas lá de fora, nós somos inimigos de Deus. Deus nos coloca lá fora para a gente impactar, para a gente incomodar, para a gente transformar, para a gente ser luz. Para ser luz. A palavra de Deus diz que não pode pegar uma candeia, um luminário ou um lampião e botar debaixo da mesa. Tem que ser colocado no alto, onde clareia, onde traga luz para todo o ambiente. E a sua vida e a minha vida tem que ser assim. Nós não podemos viver como o mundo vive, mas a gente tem que viver como luz, trazendo luz para as pessoas lá fora. Incomodando mesmo, você tem que incomodar, meu irmão. O cristão tem que incomodar. Eu tenho dito aqui isso diversas vezes. Você tem que incomodar. A sua presença no teu trabalho tem que incomodar. Tem que constranger as pessoas. Tem que levar as pessoas a mudanças de atitudes, de hábitos. As pessoas têm que ver algo diferente. As pessoas têm que mudar a postura, têm que mudar os assuntos quando você chega. Tem que ser assim, meu irmão. Nós temos que levar incômodo, nós temos que gerar desconforto. As pessoas têm que ficar desconfortáveis ao nosso lado. Ah, pastor, o senhor quer que eu seja então uma pessoa desagradável? Não, meu irmão. Eu quero que você seja uma pessoa de Deus, que aquela pessoa sinta vergonha de estar do teu lado, vergonha de ver o resplandecer de Deus na tua vida. Vergonha, as pessoas têm que se constranger. A gente tem que verdadeiramente incomodar mesmo, a pessoa impactar. As pessoas têm que olhar para nós e falar, eu quero isso. Eu quero isso que ele tem, eu quero ser diferente. Eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa disposição. Eu quero ter esse caráter. As pessoas têm que ver isso em nós, eles têm que desejar. Eles têm que olhar para eles e dizer, eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim, tem coisas dentro de mim que estão erradas. Mas para isso a gente tem que fazer a diferença, meu irmão. Para isso a gente tem que desagradar eles lá fora, para podermos agradar a Deus. Quando desobedecemos a Deus, é assim que ele se sente. Sabe como é que Deus se sente quando você desobedece a ele? Traído. Mais uma vez, igual quando Pedro negou ele 3 vezes. É assim que ele se sente. Ele se sente traído por você. Ele se sente traído por mim. Quando a gente vive como o mundo vive. Quando a gente leva as nossas vidas como o mundo leva. Ele se sente traído, ele se sente entristecido. Muitas pessoas têm banalizado o sangue de Cristo vertido naquela cruz. Uma vez eu ouvi um pastor amigo meu falando e eu trouxe para o meu coração. O pessoal pega o sangue de Cristo e faz igual um cartão de crédito. Peca, passa o cartão. Peca, passa o cartão. Peca, passa o cartão. Quantas vezes mais nós vamos ficar passando e derramando esse sangue de Cristo? Quantas vezes mais? E aí pedindo a Deus de novo, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Até quando? Nas mesmas práticas, nas mesmas coisas. Sem mudança, sem transformação alguma. A gente não pode viver banalizando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi para nos limpar e para nos purificar de uma única vez. De todo o mal, nos dando uma vida nova. A maioria dos que estão aqui já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, já se batizaram, já nasceram de novo. Então tem que ter vida nova. Vida nova, Deus nos chama para uma vida nova. Não mais para velhas práticas, mas para vida nova. Irmãos, isso tem que estar bem claro em nossos corações. A gente não pode estar toda hora traindo a Cristo, toda hora negando a Cristo. Nós temos que levar uma vida séria, uma vida de compromisso com a palavra dele, uma vida de compromisso com a noiva dele, uma vida de compromisso com a igreja dele, uma vida de compromisso com a palavra dele, com os mandamentos, com as ordenanças dele para nós. Vida de compromisso, meu irmão. Vida do cristão tem que ser uma vida de compromisso. Nós não honramos o contrato. Quando a gente assina um contrato do imóvel, a gente não honra ele. Quando você recebe um contrato no teu trabalho, você não honra ele. As coisas do mundo você tem honrado. As coisas do mundo eu tenho honrado. Mas as coisas de Deus nós não temos honrado. A palavra de Deus a gente não tem honrado. Os mandamentos e as ordenanças de Deus a gente não tem honrado. É assim que o povo de Deus tem vivido? É assim que o povo de Deus quer tomar posse das promessas e da terra prometida? É assim que o povo de Deus quer se colocar de joelho e receber o melhor de Deus?
Como? Tudo isso tem sido nos revelado a partir da palavra de Deus. Nada que eu estou dizendo aqui é novidade para vocês. Está tudo aí. Abre e leia. Abre e medite nessa palavra. Quanto tempo você tem tirado para ler a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? A incerteza quanto a essas coisas só pode existir no coração dos ímpios, meu irmão. No nosso coração, no coração novo, no coração de uma vida nova, não pode haver essas incertezas, não pode haver essas dúvidas. Não pode haver dúvida, irmão. No seu coração, no meu coração, não pode mais haver dúvida quanto a essas coisas. Deus, Ele é único. Só há um caminho, só há um Deus, só há uma palavra. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que praticar o que a palavra de Deus nos ordena a praticar. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus nos orienta a viver. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem como. Em 1 Coríntios 2,14, a palavra do Senhor afirma: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Se você não recebe o que está na Escritura Sagrada, se você não recebe as palavras que têm sido lançadas desse altar, se você não recebe os louvores, é porque o Espírito Santo de Deus não habita em ti. E as coisas do Espírito, são essas coisas que tem que te direcionar, meu irmão. A palavra é bem clara: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Se você não tem aceitado a palavra de Deus, se você não tem aceitado os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus não habita em ti. É porque não é Ele que direciona a tua vida. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo é Ele que tem que conduzir a tua vida. O apóstolo Paulo, nessa epístola, ele nos deixa claro quanto ao possuirmos o discernimento das coisas espirituais. Isso já foi dado a você, meu irmão. Isso já foi dado a você, minha irmã. Você tem esse discernimento porque o Espírito Santo de Deus habita em ti. E Ele vai te conduzir na tua leitura, na tua devocional, nas tuas orações. É Ele que vai conduzir. As nossas palavras não têm poder e não têm unção para chegar ao Pai se não forem trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, se não forem conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz as nossas palavras. É o Espírito Santo que nos direciona e que nos conduz para que as nossas orações, para que as nossas ofertas, para que a nossa vida seja aceita por Deus. É através desse Espírito Santo que habita em nós. Nós, queridos, temos o Espírito Santo de Deus que sopra nos nossos ouvidos e nos orienta. Mas você tem que abrir os teus ouvidos. Se o teu ouvido estiver fechado, você não vai ouvir o Espírito Santo falar contigo. Abre os teus ouvidos. Pinga aí agora um remedinho santo, um remedinho espiritual, e abra os teus ouvidos, e você vai ouvir o Espírito Santo falar contigo, você vai ouvir o Espírito Santo te conduzir, porque Ele habita em ti e faz morada em ti. Ele é vivo. O Espírito Santo de Deus, Ele é vivo, Ele age. Ele age. Ele não precisa estar dentro de um templo, dentro de um lugar aqui. Não, Ele age na sua casa, Ele age no seu trabalho. Ele age aonde você estiver. Aonde você estiver, se você estiver ligado ao Pai, Ele está agindo, Ele está em ti. Nós não podemos viver mais dominados pela carne, irmãos. Já esse tempo tem que acabar. Esse tempo tem que acabar. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando, é verdade. A gente tem visto cada vez mais. E se você se encontrar pela carne, meu irmão, misericórdia de Deus.
O Espírito que veio habitar em mim e em você é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que habita em ti, não é outro, não é espírito imundo, não é espírito de confusão. O que habita dentro de ti é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita dentro de ti. Glória a Deus. Quando o mundo vier oferecer a nós, que somos filhos de Deus, o pecado, quando o pecado bater à tua porta, meu irmão, você tem poder e autoridade para dizer que não, que você não aceita, que você não vai praticar, que você não vai viver. Temos que, sem vacilar, sem pensar, escolher as coisas que são de Deus. Não pode haver dúvida no teu coração, não pode haver dúvida no meu coração. Quando a gente vê as coisas, a gente tem que logo tomar o caminho certo, logo o rumo certo. De cara você tem que dizer, não, pecado, não vou fazer. Estávamos outro dia aqui, eu gosto muito de conversar com a irmã Edinha, que a gente sempre vai aprendendo. Estávamos aqui numa noite de estudo, aí estávamos falando acerca de pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Irmão, então se desagrada a Deus, você não tem que pensar duas vezes. Você não vai praticar, você não vai fazer, você não vai viver de acordo. E nem vai concordar com o pecado. Nem concordar com o pecado a gente pode, porque desagrada a Deus. Todos os dias, igrejas, temos que fazer a escolha. Todos os dias temos que fazer escolhas. A vida do cristão é vida de escolha. Lá fora não precisa. Qualquer escolha, vai levando de qualquer maneira. Mas dentro da igreja do Senhor, a gente tem que ter uma vida de escolha. Vida de escolha. Escolha, qual escolha? Escolha pelas coisas certas. Qual escolha? Escolha pelo Espírito Santo de Deus. Qual escolha? Escolha de obedecer a palavra de Deus. Qual escolha? Escolher a Deus. Essa é a escolha que tem que ter no seu coração e no meu. Você não tem que ter medo, a gente não tem que temer algo, nada. Ah, mas se eu fizer essa escolha, como é que eu vou ficar com as pessoas lá fora, com o meu chefe, com os meus encarregados, com o meu inquilino? Não tenha medo, a palavra de Deus diz, não temas. O Senhor é contigo. A tua escolha é Deus e acabou. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te manter, Ele vai te sustentar. João 14, versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quem vai conduzir a vida de vocês, quem vai lembrar a vocês o que está na Escritura, é o Espírito Santo. Mas como é que, agora vai uma pergunta, como ele vai lembrar você algo que você não viu? Como ele vai lembrar a você algo que você não buscou e algo que você não tem? Primeiro você tem que se alimentar de toda a palavra que vem de Deus, toda a palavra que procede de Deus. E aí, através do Espírito Santo que nos foi enviado, Ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Ele vai nos conduzir para todas as coisas. Irmãos, temos que diariamente dizer não para as coisas desse mundo e sim para as coisas de Deus. Todos os dias, meu irmão. Você tem que levantar da sua cama e dizer não para as coisas do mundo e sim para Deus. Todos os dias. Não é só uma vez, é todos os dias. Todos os dias você tem que fazer essa escolha. Seu primeiro pensar tem que ser: Deus, hoje eu quero te agradar. Fazer as coisas que procedem do Espírito e não as coisas da carne. Essa tem que ser a sua primeira palavra de manhã. Tem que ser a sua primeira escolha de manhã. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Só através desta negação, só quando nós vivemos essa negação, é que a nossa carne será mortificada. E o nosso espírito será santificado, será exaltado, será trabalhado dentro de nós. Só se nós negarmos a carne, meu irmão. Só se você começar a viver pelo Espírito. Deus te chama essa manhã para viver pelo Espírito. Chega de viver pela carne, chega de fazer as coisas da carne. Chega de ter uma vida inclinada para a carne. Nós vamos levar uma vida inclinada para o Espírito. Amém? Amém. Vida inclinada para o Espírito. Que amanhã de manhã a sua primeira oração seja: Senhor, eu escolho a Ti. Eu escolho os Teus caminhos. Eu escolho viver a Tua palavra. Eu escolho esta manhã
confrontar as coisas deste mundo, que eu sei que são passageiras. Porque os meus olhos eu quero que o Senhor mantenha eles fitados em Ti, Senhor, nas coisas que são celestiais, nas coisas que são do alto. Essa tem que ser a sua primeira oração, essa tem que ser a minha primeira oração de manhã. Para que Deus trabalhe no nosso dia, logo de manhã, logo no abrir dos nossos lábios, logo no nosso primeiro pensamento. Esse tem que ser o nosso primeiro pensamento. Esse tem que ser o seu primeiro pensamento. Deus. Deus tem que ser o nosso primeiro pensamento. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Tenho aqui alguns avisos para